Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu e a Jéssica vamos falar sobre o Washington Luiz Pereira de Souza. Ele foi um advogado, um historiador e um político brasileiro. Ele foi o 11º presidente do estado de São Paulo e o 13º presidente do Brasil. Ele foi o último presidente da República Velha e da política do café com leite. Ele nasceu dia 26 de outubro de 1869, no Rio de Janeiro, e ele faleceu em São Paulo, dia 4 de agosto de 1957. Ele é filho de um tenente-coronel, Joaquim Luiz Pereira de Souza, e de Florinda Sá Pinto Pereira de Souza. Pertencia a uma família de grande prestígio político durante o Império, na qual fazia parte Pedro Luiz Pereira de Souza. E em 1897, ele deu início à sua carreira política, sendo vereador de Batatais, em São Paulo. E em 1898, ele foi nomeado prefeito também de Batatais. E ele foi eleito deputado estadual em 1904 a 1906 pelo Partido Republicano Paulista. E em 1925 foi eleito senador federal, assumindo a vaga do senador Alfredo Elis, que havia falecido na época. E em 1928 ele inaugurou a rodovia Rio-São Paulo. A viagem entre as rodovias durava cerca de 33 dias. E a partir do momento que ele fez essa rodovia e tal, começou a demorar 14 horas. E ele falava que governar é construir. Então ele ficou conhecido como governar é construir. E ele foi o último presidente do Café com Leite, como eu havia comentado, porque após o fim do seu governo, ele teria que indicar um mineiro. Só que ele queria indicar um paulista, que era Júlio Preste. E daí Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba se revoltaram contra eles, apoiando Vargas. No fim, o Júlio ganhou, porém ele não assumiu por causa do rolo que estava tendo, e quem assumiu foi Getúlio Vargas. Tá, como foi a campanha política dele? Durante a campanha política, ele fixou como a meta principal do governo a defesa da lavoura cafeeira, fortalecendo a mão de obra, o crédito, o transporte, ampliou o mercado consumidor. Ele reconhecia também a necessidade de proteger a indústria, principalmente as que usavam a matéria-prima nacional. Tá, quanto ao movimento operário, ele afirmava que se tratava de um problema que interessava mais a ordem pública do que a ordem social. Conceito que ele repetiu mais tarde também durante a campanha para presidente da República. Essa assertiva deu uma margem à acusação de que considerava a questão social um caso de política. Qual partido que apoiou ele e como era visto quando saiu do cargo dele, né? Ele iniciou a carreira política no Partido Republicano Federal, que é o PRF, e ingressou depois no Partido Republicano Paulista, PRP. E ele se elegeu deputado estadual para o biênio, eu acho, de 1904 até 1905. O presidente deveria, quando ele saiu, né, ele devia indicar um mineiro para a sucessão, para ser o próximo presidente, mas ele acabou indicando o Júlio Prestes, que era paulista. Aí Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba ficaram muito irritados com essa decisão e apoiaram o candidato Getúlio Vargas. Na votação, nas urnas, né, o Júlio ganhou, mas ele não assumiu a posição. E depois de um pouco de tempo, alguns revolucionários militares tomaram poder e o Washington Luiz foi preso e depois exilado. Quem era o governador de Santa Catarina na época era o Francis de Albuquerque Melo. E aqui são dois eventos nacionais ou internacionais, né, que aconteceram na época. Internacional, tivemos em 1929 a queda da Bolsa de Nova York, que acabou causando uma crise de café na indústria cafeira aqui do Brasil. E nacional, tivemos a crise do café no Brasil, né? E em 1927 foi constituído pelo presidente da República e pelos ministros de Estado a tarefa de coordenar a produção de conhecimento sobre questões de ordem financeira, econômica, bélica e moral, referentes à defesa da pátria. Esse conselho foi uma espécie de embrião dos órgãos de inteligência da Segurança Nacional do Brasil. Tá, e outra coisa, mais uma curiosidade desse presidente é que ele gostava muito de construir estradas. Ele falou lá, né, que governar para ele era construir estradas. Outra curiosidade é que
ele levou um tiro da amante e foi internado por isso.